Boa noite, eu sou o Rui Alves e você está no programa Ponto de Vista. Esse que é o quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. Uma resolução do Conselho Federal de Medicina, publicada no ano passado, proibiu a prescrição médica de terapia hormonal e anabolizantes para finalidade puramente estética. Essa resolução proibiu a utilização de formulações com testosterona sem uma comprovada necessidade de utilização desse hormônio por meio de um diagnóstico. Partindo dessa informação, vamos falar sobre testosterona e infertilidade. E para bater esse papo, convidamos o médico urologista Dr. Rodrigo Alexandre Trivilato. É isso, né, doutor? Isso aí, Rui. Boa noite, doutor. Obrigado pela sua presença. Boa noite. É um prazerzaço estar aqui com vocês falando sobre um assunto tão delicado, porque não até um pouquinho espinhoso, né? Espinhoso? Então vamos entender a delicadeza desse assunto. Mas para entender um pouquinho sobre o assunto que a gente vai falar, doutor, o que é a testosterona e qual que é a importância dela no nosso organismo? A testosterona é um hormônio masculino, né? Acho que, como todos sabemos, né? Ela tem tanto fator como androgênico, né? Que é a libido, ganho de massa muscular, são hormônios sexuais. Então ele vai desde a composição corporal, né, até a função sexual do homem. Mas é um hormônio, acho que a gente tem que sempre estar lembrando disso, um hormônio masculino. Certo. Masculino, mas que tem presença também no corpo feminino. Tem uma pequena presença no corpo feminino. Esse hormônio, ele é fabricado, né, nos testículos, mas tem 5% na adrenal, que é uma glândula que fica em cima dos rins. Certo. Então a mulher também tem um pouquinho de testosterona. Então, por causa dessa glândula que fica acima dos rins. Eu, até para as pessoas entenderem um pouquinho do porquê do convidá-lo, né? Quem é o Dr. Rodrigo, que eu acabei não apresentando, já foi entrando logo no tema, né? Que o tema é interessante, vem batendo um papo aí nos bastidores, né? E, então a gente já vai aprofundando. Mas só para te apresentar um pouquinho, o seu currículo é bem extenso, mas fizemos um resumo aqui. Sou médico especializado em urologia infantil e reconstrutora, cirurgia robótica e andrologia plástica peniana, mestre pela Universidade de Limerick, na Irlanda, e pela Universidade Federal de Pernambuco. É membro do corpo médico da Universidade da Residência de Urologia no Hospital das Clínicas de Goiás, professor de medicina na Universidade de Rio Verde e atua como médico urologista no Hospital do Rim de Goiânia e é titular da Sociedade Brasileira de Urologia. É isso aí. Ufa. Foi uma longa caminhada, né? Pois é, parece que foi muito estudo em pouco tempo, né? Porque você é novo. Eu já tô com uns 43 anos. Então, aliás, eu tô mais para 44 agora do que para 43. Vou fazer aniversário agora em novembro. Então já tô mais para 44. Já chegou no ano de completar os 44. Deu tempo aí, né, de fazer. Parece que sim, né? Até porque quando a gente vê eu não sou da área médica, né? Eu sou da área jurídica. Quando a gente pensa em residência e tudo, são sempre muitos anos de estudos, né, doutor? Sim. Então, a gente vê que, pelos anos, mas foram estudos atrás de estudos, concluindo um e iniciando outro. Eu acho que isso é uma tendência. O médico, ele não vai parar de estudar, né? Hoje o médico, ele tem que estar... Hoje a informação é muito fácil, muito rápida. E a tecnologia, eu acho que está aí, né? Cada vez mais rápido. E a urologia, eu até digo isso para os meus alunos, é uma das especialidades médicas que mais evoluem com a tecnologia, né? Tanto isso é verdade que hoje nós temos a cirurgia robótica. Um tempinho atrás teve um paciente, um médico operou um paciente do outro lado do planeta, né? Certo. Então ele estava dentro de casa, né? Assim, por assim dizer, no país dele, e operou lá do outro lado. Então assim, a urologia, isso que é muito interessante, é uma área que usa muita tecnologia. Então a gente tem que estar sempre se atualizando, né? E isso é por qual motivo? Por causa da dificuldade de operacionalizar nessa área ou é porque é uma facilidade maior pela tecnologia? É uma facilidade pela tecnologia, né? Tanto que, por exemplo, para tirar um cálculo hoje a gente usa cada vez menores equipamentos, né? Micros, ureteroscópios, cistoscópios são cada vez menores, são flexíveis. A cirurgia robótica hoje é uma evolução extraordinária,
né? Não só na urologia, né? Isso com o objetivo de ser cada vez menos evasivo para o paciente? Exatamente, cada vez mais rápido, mas menos invasivo, com menos tempo de internação, menos dor. Então, em todos os quesitos, até diminuir o número de complicações, a cirurgia robótica traz pra gente, né? Então, assim, a urologia é isso. Eu acho que é por isso que é tão é uma área muito encantadora, porque você sempre tá, o ano vai passando, você vai no congresso, tem uma nova tecnologia, um novo medicamento. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. Sempre quis fazer urologia? A gente tava conversando, né? Eu fiz cirurgia geral, depois eu fiz cirurgia do trauma. Foi um ano bem bacana. Depois eu fiz urologia, depois eu fui fazer a fellowship em urologia infantil e reconstrutora. E aí fui pós-graduação em cirurgia robótica, aí fiz o mestrado em Limerick, e depois fiz outro mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. Mas é que a parte da ciência também é uma área que me encanta muito, sabe? Eu acho que, como médico, cirurgião, parece que a gente fica um pouco restrito àquele paciente que está lá na mesa cirúrgica. Mas a gente, como professor, cientista, por assim dizer, a gente consegue atingir um número maior de pessoas. Isso eu acho que eu fico muito feliz com isso. Muito bom, parabéns pela dedicação, pela profissão. E é importante ter profissionais assim que desenvolvem, e a medicina, como uma das ciências, das principais ciências, inclusive de cuidado, precisa de profissionais que estudam. Sim. E que buscam esses avanços. Parabéns pela profissão. Voltando então aqui ao nosso tema, doutor, que a gente acabou falando um pouco mais aí sobre o seu desenvolvimento. Olha, é uma área bem estudada essa, da testosterona, né? Mesmo porque no último congresso que a gente foi, sobre testosterona, a gente tem as empresas farmacêuticas estão em cima disso, né, da testosterona, para ver se a gente consegue fazer aquele chip, né, por assim dizer, que o pessoal está usando, consegue fazer um medicamento com menores complicações, menores efeitos colaterais. Então a indústria farmacêutica está em cima disso. A gente vai falar um pouquinho sobre esse chip, vamos aprofundar um pouquinho nisso aí, porque é algo até bastante polêmico, né? Como o senhor falou inicialmente, é temeroso esse tema. Espinhoso. Espinhoso. Né? Então, a dúvida que fica aí sobre a testosterona. A sua importância, como é que a produção é feita pelo testículo. Sim. E pela glândula adrenal, que fica acima dos rins, né? Por isso que a mulher tem. Mulher pode receber testosterona no seu corpo? Olha, esse assunto é tão espinhoso que quando eu vou dar essa aula para meus alunos, né, que é o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, começa as perguntas sobre mulher, eu falo, olha, eu não tenho conhecimento, não trato mulher. Mas de uma maneira geral, é até um pouco frustrante a gente começar a falar sobre tratamento hormonal, sobre testosterona com mulher, porque não pode usar testosterona em mulher. Isso não sou eu, que não é a minha experiência pessoal. Isso são normas da Sociedade Brasileira de Urologia, Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, de Endocrinologia. Hoje não é aprovado o uso de testosterona injetável via oral em mulher. O que se pode fazer às vezes, que quando a mulher tem uma indicação, e a indicação que a mulher tem até eu acho subjetivo, que é hipofunção sexual, às vezes a gente consegue fazer uma pomada com baixo nível de testosterona, que a mulher passa na região vaginal. Certo. E é só isso. Que é para um uso externo. A mulher, diferente do homem, ela tem um mecanismo sexual muito mais complexo, que envolve desde a parte fisiológica, né, hormonal, mas envolve uma parte psiquiátrica muito, muito grande. Certo. Então tem trabalhos até que mostram que a mulher usando testosterona não aumenta o seu libido. Entendi. Entendeu? Então assim, a mulher é uma complexidade maior, né? Então ela precisa desde estar bem psicologicamente. Tanto que é verdade que a perda da libido na mulher não é na menopausa. É a partir dos 30 anos de idade. Que é bem antes da menopausa. Que é bem antes da menopausa. Então você vê como que é complexo a gente tratar esse assunto. Não que não tenha suas devidas indicações. Como eu disse, a mulher com hipofunção sexual às vezes pode fazer o uso mínimo, provavelmente seja um tópico. Mas eu acho interessante, procure sempre, eu vou sempre estar falando isso, um profissional capacitado
um profissional, é difícil falar isso, mas que tenha ética, que saiba tratar, né, direito, né, esse paciente. Principalmente porque, como eu falo na medicina, a gente não é só saber tratar, a gente tem que saber, pode dar complicações, tem seus efeitos colaterais. E cada pessoa é uma pessoa diferente. Certo. Então, às vezes, o nível de testosterona que você precisa não é o mesmo para mim, por exemplo. E talvez isso possa causar efeitos colaterais em você que não causa em mim, e vice-versa. Então, qual que é o mais importante de tudo isso? Procure um profissional capacitado, que seja da sua confiança e que converse com você. Porque não é só chegar para o paciente e passar o medicamento, você tem que saber que ele entenda a doença. Eu costumo dizer para os meus pacientes que assim, quando o paciente entende o que ele tem, é muito mais fácil de você explicar para ele porque que ele vai fazer uma cirurgia, porque que ele vai ter que tomar aquele remédio para sempre, por exemplo. Então, vale a pena ter um pouco mais de paciência na consulta, um pouquinho de mais mesmo assim, de paciência mesmo, de conversar com o paciente e explicar para ele. Certo. Aprofundar no exatamente, caso. aprofundar na explicação, né? Sim. A gente até partiu, o nosso ponto de partida foi falando inclusive da questão da utilização de testosterona para uso estético, certo. Mas isso trouxe um dado aí também, então tem mulheres que elas procuram o uso da testosterona para a questão sexual. A maioria das mulheres procuram para fins estéticos, né? Certo. Porém, o médico às vezes usa essa indicação. Ela está com hipofunção para passar o medicamento para ela. Entendi. Tá? Então, assim, é como é a norma, né? Que a gente estava até discutindo aqui antes do programa. Hoje, nem tanto para homens como para mulheres, não se pode passar testosterona para fins estéticos, de performance, para ganho muscular. Porque isso pode ter efeitos colaterais, como, por exemplo, a infertilidade. Certo. Eu já ia começando a falar sobre infertilidade como uma das causas, de repente, efeitos colaterais. Na mulher, a infertilidade também é uma causa, se ela começar a utilizar a testosterona? O problema da mulher é que nós não temos estudos ainda de longo prazo. O que pode acontecer com a mulher com esse uso de testosterona injetável, via oral e até os chips, né? Que não de chip não tem nada, né? É chip da beleza. Certo. Então, eu, inclusive nesse congresso, os colegas ginecologistas estavam muito preocupados com isso, porque isso é uma epidemia, esse uso de hormônio na mulher. E eles não sabem ainda o que isso pode causar no futuro. Certo. Desde câncer, neoplasia, até infertilidade. Então, assim, é uma coisa que eles realmente estão muito, muito preocupados, bateram muito em cima no congresso. Como eu disse, não é minha especialidade, tratamento da mulher, mas eu estava no congresso, né? Eu via que eles estavam extremamente preocupados porque esse uso indiscriminado de testosterona na mulher, eles não sabem, né? O que isso no futuro aí pode acontecer. Porque a perda de peso, por exemplo, a mulher fica mais forte, tem uma perda de peso importante, ela ficar mais, né? Corpo mais bonito. Isso, na verdade, é um efeito colateral da testosterona, né? Certo, que a intenção, de repente, de utilizar é para enrijecer e ter um pouco mais definido, ganhar músculo e tal, né? Estético mesmo, né? Então, eles estavam, como eu disse, os colegas dos ginecologistas estavam extremamente preocupados com isso. Certo. Eu até, você falou que não é a sua especialização, mas falando sobre isso, você estava no congresso, só para entender que de repente está nos assistindo, ainda não ouviu falar o que é esse chip da beleza. Sim. O que é isso? É algo que a pessoa cola no corpo, coloca no corpo? O chip da beleza, ele foi colocado, ele não é tão novo assim não, isso foi na década de 90, um repórter da Time, é porque parecia um chipzinho mesmo, né? Mas na verdade é uma cápsula, né? Um material que tem hormônios dentro. Qual é o grande problema? Primeiro que 70% desses chips, né? Esses pellets, né? A gente não sabe, na maioria das vezes não sabe nem o que tem lá dentro. Certo. Porque você pode perceber que não tem nenhuma indústria farmacêutica de grande porte que fabrique esse tipo de chip. Né? E o grande problema, que também, talvez seja o principal problema, é que a gente não sabe quanto que é liberado
Ok. Então, de repente, por exemplo, qual que é o grande problema do tratamento de testosterona, inclusive no homem? Você dá uma injeção nele de testosterona, você não sabe quanto que vai subir. Certo. Só que assim, se a meia-vida dele, que é o prazo que ele dura dentro do corpo, for pequeno, como por exemplo de uma injeção de testosterona, de 7 a 14 dias, por exemplo, você tem 7 a 14 dias e fala, não, eu vou parar aqui porque está muito alto, vamos aumentar isso. Ok. O chip não é assim, você colocou, está lá dentro e não tem como tirar. Ah, é? Ué. Então ele pode fazer picos e a gente não consegue tirar E ele. não tem o controle disso. E não tem o controle. Como eu disse, a indústria Ele farmacêutica, ficaria até acabar o hormônio que está dentro dele, até liberar todo o hormônio. até que ela tá lá. liberar todo o hormônio que está lá. E como eu disse, a indústria farmacêutica está em cima. Por quê? Eu acredito que logo, aí sim deve sair um chip que eles vão colocar medicamentos corretos lá dentro, né? E vai ter algum fator de liberação, Ok. para você saber quantificar quanto que está liberando. Certo. Eu acho que essa é a principal ideia que eles estão... E esse chip ele é aplicado aonde? Essa cápsula? colocado no subcutâneo. Certo. Em qualquer parte do corpo? Normalmente colocado na nádega, né? Ele tem um apenas que é liberado pela FDA dos Estados Unidos, ele é extremamente caro, né? E no Brasil nenhum é liberado. A Anvisa não autorizou a Eu aplicação de tenho nenhum. profissionais que colocam, inclusive atendi um rapaz agora, de tarde, que um rapaz super inteligente, bem esclarecido. Ele falou, doutor, eu coloquei, expliquei para ele, ele não sabia disso. O que me deixa impressionado é que quando os pacientes vêm me procurar, é sempre assim, é 880. Ou é aquele paciente que realmente precisa de usar a testosterona e a gente passa, ou é aquele paciente que está usando há muito tempo de forma testosterona muito alta e que agora, por exemplo, ele não sabia que causava infertilidade. Agora ele não sabe como desmamar desse tratamento. Entendi. Então é sempre esses dois tipos de pacientes que me procuram. E o que é interessante é o seguinte, eu costumo bater isso também bastante nos meus pacientes. Nenhum paciente deve ser discriminado, principalmente aquele que usa ou está usando ou usou muito hormônio. Porque nós temos há um tempo atrás que esses pacientes chegavam no consultório, o médico recebia ele bravo. Por que você usou isso? Você sabia que não podia ter usado e sabe, naquele negócio de apontar o dedo mesmo. E isso não vai ajudar absolutamente nada o paciente. Já usou? Já usou. O médico está lá é para ajudar esse paciente. Tanto que esse tipo de paciente ele tem uma dependência psicológica da própria testosterona. Certo. Eu não posso simplesmente, eu vou arrancar agora, você vai tomar nunca mais. Eu não posso fazer isso. Entendi. Então eu tenho que ir com medicamento, eu tenho que tentar ativar o eixo lá em cima da testosterona, eu tenho que ir tirando aos poucos, porque senão ele vai sofrer demais. Então, o paciente que utiliza uma testosterona com frequência, ele passa a ter uma dependência que ela é psicológica e também é fisiológica daquilo? A gente não conseguiu ainda indicar que tem uma dependência fisiológica, como outros tipos de droga, como cocaína, maconha, álcool, né? Mas psicológica sim, ele tem isso, porque isso vira uma bola de neve. Porque a testosterona é um excelente medicamento, excelente medicamento. Mas do jeito que ela está sendo usada, ela passou a ser tida como vilão. Mas para muita gente que precisa, o paciente volta a ter vontade de sair com a esposa, com a namorada, com o parceiro. Ele volta a ter momentos que ele quer ir na academia. E principalmente ele fica mais ativo sexualmente. Ele começa a ter vontade sexual de novo, começa a ter uma ereção normal. Certo. Então é um ótimo medicamento. A gente está até conversando, você usou muito bem a frase, a diferença da dose do tratamento para o veneno é a dose e a indicação, né? Do tratamento. Mas é um excelente medicamento. Certo. Inclusive eu queria perguntar, quais os benefícios, naturalmente falando, sem a aplicação da testosterona, mas quais os benefícios que a testosterona tem para o organismo humano? Os sintomas, como da mulher, são sintomas bastante, posso dizer, até subjetivos. Por quê? Porque os sintomas antigamente eram tratados como sintomas da velhice. Deixa lá o tiozinho que está lá quietinho no canto, desanimado, que estava sobrepeso ou obeso, ele desanimado, não quer fazer exercício, depressão, começa a ter perda óssea. Mas o que
faz o paciente procurar o consultório médico é a falta de libido e a falta de ereção. Tá? Então é isso que faz ele procurar. Pode existir outros sintomas que o organismo já está acusando de uma baixa testosterona. Sim. E ele não vem a procurar. Eu acredito que logo o hipogonadismo, que é a baixa testosterona, vai entrar em síndrome metabólica, que é o aumento do colesterol, triglicerídeos, hipertensão, diabetes, obesidade. Logo ela vai entrar como um critério também para a síndrome metabólica, porque ela causa isso. Certo. Até, se parar para analisar, até pela falta de vontade de fazer as coisas, sim, essas outras consequências, elas são... Exatamente, é uma bola de neve isso, né? Ele deixa de fazer uma atividade física, então pode vir hipertensão. E aí ele pode ficar obeso. Certo. Só que aí ele ele tá hipogonático, começa a usar testosterona, ele começa a querer, ele fica mais vaidoso, ele quer ir na academia, ele quer malhar, ele quer correr. Ele começa, olha, que legal, tô tendo vontade sexual de novo, vamos sair para jantar. Então muda, né? Parece que torna-se sentir vivo de novo. Exatamente. Então hoje, por exemplo, o paciente chega no meu consultório hoje, ele não precisa nem, eu já peço como praxe ter todos esses exames, o PSA, o exame de urina, função renal, triglicerídeos, glicemia, hemograma, testosterona, eu já peço essa série de exames. Doutor, quando surgiu esse tema para a gente poder bater um papo aqui, eu até achei bastante curioso e interessante que há pouquíssimos meses atrás eu assisti uma reportagem num canal grande até de comunicação e eu fiquei até um pouco contrariado, porque eu achei ela um pouco tendenciosa da forma como foi, pelo menos foi assim que eu interpretei. Sim. Achei interessante e curioso falar sobre a testosterona, estava falando de um jovem de 30 anos, um homem jovem de 30 anos, que ele estava com pouca vontade de fazer as coisas, desanimado, e estava mostrando até ele na academia e tudo. E aí, para mim pareceu... ficou até perigosa a reportagem, porque pareceu que a testosterona aplicada seria algo muito benéfico, inclusive para a questão estética. Ficou bem claro isso ali para mim. Ele estava sem vontade, tá? Já muito jovem, mas a gente vê que é muito mais amplo do que isso, né? A aplicação da testosterona, ela a partir de uma idade específica, porque a gente está falando de um jovem de 30 anos, ou qualquer pessoa, dependendo do seu organismo, ela já pode começar a apresentar uma baixa produção de testosterona, ou acontece geralmente com pessoas mais velhas? Essa é uma ótima pergunta. Um paciente com 30 anos necessitando de testosterona, a gente tem que avaliar uma doença. Tá? Então ele pode ter desde a falência testicular algum problema no eixo hormonal, hipotálamo, hipófise, que é o eixo que faz a fabricação da testosterona nos testículos. Certo. Né? Que não é normal. Que não é normal. Okay. Né? Então assim... Porém, olha que interessante, depois dos 40 anos de idade, 1% dos pacientes, depois dos 40 anos de idade, o paciente começa a perder 1% de testosterona por ano. Então isso já vai diminuir, é fisiológico, depois dos 40 anos de idade. Não necessariamente que ele vai precisar usar testosterona por causa disso. Porque é uma coisa que a gente tem que deixar muito bem clara para o pessoal, né, para a população, é que o uso de testosterona hoje só é indicado quando o paciente tem níveis baixos de testosterona no exame de laboratório, que são solicitados 2 vezes, né, no intervalo de 30 dias, e quando o paciente tem sintomas. Ok. Não é sintoma mais alterações de laboratório. Certo. Então assim, a gente vai ver, mesmo esses pacientes que vão cair no nível de testosterona, poucos vão precisar realmente do uso do medicamento. Né? Então assim, a gente tem valores que a gente segue, né? 350, ou de 350 a 300, abaixo a gente já é um paciente hipogonádico, e se ele tiver sintomas, que a gente estava conversando, sim, esse paciente está indicado a usar o medicamento. Certo. Então, a partir de 40 anos de idade, natural do corpo perder 1% de testosterona por ano. Exatamente. Então, um jovem senhor de 60 anos já perdeu aí 20% de produção de testosterona. Sim. Mas ele tem indicação de usar testosterona? Aí que vamos lá. Quais são os sintomas, como o senhor falou? Exatamente. Aí os sintomas que a gente estava comentando. Principalmente, o que leva ele no consultório é a disfunção sexual, a perda da libido e a falta de ereção. Certo. Porém, o paciente... Porque um jovem senhor de 60 anos hoje, em dia, a gente vê que está muito bem, está firme. Aí ele quer, né? Ele quer sim, isso, ele quer continuar. Ele quer continuar ativo, né? Sim. A parceira dele também quer continuar ativa, entendeu? Então é importante, veja bem, isso é uma conversa, que a gente está conversando do homem, mas é uma conversa com o casal, né? Bacana. Então, na maioria das vezes, quando acontece isso, o paciente vai na consulta com a mulher.
Entendeu? E aí a gente tenta deixar os dois o mais à vontade possível para a gente entender qual o problema que está acontecendo. Por exemplo, se o paciente, na maioria das vezes, se ele tem baixa hormonal e ele tem falha na ereção, se você tem que entrar, além do medicamento para ereção, você tem que entrar com medicamento para tratar a baixa hormonal dele também. Certo. Fora esses sintomas, que leva mais o paciente à procura no consultório, o paciente pode ter depressão, ganho de peso, ele pode ter osteopenia, que é a perda da massa óssea, ele pode ter ficar mais desanimado, então são os sintomas mais subjetivos. Mas olha só que interessante, já foi comprovado que pacientes hipogonáticos com baixa testosterona têm mais problemas cardiovasculares. Olha só que interessante. Só que uma das complicações do excesso de testosterona no corpo, para quem não precisa estar usando testosterona, é problemas cardiovasculares. É por isso que aquele paciente ele infarta, ele tem um AVC. Ele pode fazer policitemia. Certo. Entendeu? Olha só que interessante. É uma causa aqui que dá uma consequência lá na frente. Exatamente. Então, para quem não precisa, vira um veneno. Sim. Para quem precisa, é um ótimo tratamento. Perfeita essa explicação, porque partindo do nosso ponto de partida, a utilização indiscriminada é perigosíssima. Sim. E parece que tem aumentado essa busca, né? E as pessoas não têm ideia do risco que ela está sofrendo. O Rui, você é advogado, né? Sim. Como na sua profissão, como na minha, nós temos pessoas de tudo quanto é tipo. A gente não é porque a gente achar que a gente é médico, que você vai ver só santo. Certo. E infelizmente muitos médicos, e até que eu deixo mais preocupado, não médicos, buscam apenas, olha, o paciente busca só ganhar dinheiro com isso. E uma maneira muito, muito fácil. Imagine que você tem um paciente que de repente ele não precisa mais dar testosterona para ele vai atingir 3.000 de testosterona, vai começar a ficar forte, com vontade na academia, vai aumentar a libido, e fala, nossa, tá sensacional, mas por fora tá lindo. Mas por dentro está com problema cardiovascular, hepatopatia, pode dar insuficiência renal, o paciente pode ter um AVC, a pessoa infartar com, 20 anos de idade. Mas como eu disse, a gente tem que ser delicado nessa situação, porque na minha concepção isso não é problema do paciente. Isso é um problema do médico que orientou ele mal, é um problema do médico que passou o medicamento. Sabe? Sim. E assim, o que eu vejo que na maioria das vezes, esse médico que está passando esse medicamento, e talvez esse outro profissional da saúde que não é médico, que está também passando esse medicamento, ele não tem a mínima noção das complicações. E pior de tudo, na hora que dá as complicações, ele sai fora. Certo. Ele não sabe nem tratar as complicações. Aí é onde esse paciente chega para mim, chega para outro colega urologista. Pode acontecer da vida de nem achar que aquelas complicações são causadas pelaquela indicação que ele deu. Exatamente. Então aí esse paciente chega, doutor, é o seguinte, eu tô aqui, o médico passou o chip, tô usando o chip e agora eu tô com o espermograma zerado. Eu não consigo ter filhos. O que aconteceu? Eu falei, olha, simplesmente a célula testicular que produz o espermatozoide é a célula de Leydig. E a testosterona, a de certo ele produz espermatozoide, Leydig produz a testosterona. Certo. Só que quando você injeta testosterona no paciente, esse eixo acha, bom, o corpo tá alta a testosterona aqui, eu não preciso mais fabricar. Entendi. O corpo fica preguiçoso. Ele falou assim, não, tá alta, ele faz aquele feedback, sabe? Ele tenta manter o equilíbrio. Na hora que ele vê que tá lá em cima, ele fala, não, vou fabricar mais. E tanto a certo como a de Leydig, elas são importantes para produção de um espermatozoide. Uma para maturação, que deixa o espermatozoide mais dentro do testículo, e outra que é a própria fabricação do espermatozoide. Certo. E você coloca essas duas células em falência. O que acontece com o paciente? Ele se torna infértil. Ele passa e ela ataca principalmente a célula que fabrica. Na verdade, ele não ataca. O corpo usa. inteligente. Sim. Ele fala, eu não preciso mais fabricar. Aham. Para que eu vou trabalhar se já está lá em cima? Ela. Então, essas células entram em falência. Aí, vamos voltar para aquele paciente de 30 anos da reportagem? Certo. Aí você pega um paciente de 30 anos de idade que foi no médico, porque para mim é um pseudo-médico, e fala assim, olha, tô na academia, eu quero ficar forte. E aí ele passa essa enxurrada de hormônios para ele. Certo. E, na verdade, Quando não é o personal trainer que passa. E aí quando chega esse paciente lá,
ele chega para mim e fala, mas eu não sabia que causava infertilidade. É incrível. O médico não orienta. É incrível, porque assim, eles vêm com um pacote de exames. Assim, eu até falo para os pacientes, cara, se ele demorar para avaliar tem 50 exames aqui, se ele demorar para avaliar 50 minutos cada exame, ele vai ficar na sua consulta um meio período só avaliando exames. Certo. Aí na maioria das vezes ele nem passa receita, ele tipo, a secretária manda, ele faz no consultório mesmo. O paciente na maioria das vezes não sabe nem o que está tomando direito. Então tem tudo esse tipo de coisa, sabe? Então o que eu acho que é importante nessa nossa conversa, né, nesse podcast, é alertar a população. Sim. Sabe? Como eu disse, esse é um problema médico. O médico não devia estar fazendo isso. Porque nós estamos conversando aqui. Eu acho que provavelmente você não tem essa ideia, né? Vai fazer infertilidade, vai causar isso tudo. Até porque eu penso, o pensamento como leigo meu, a gente pensa, é um hormônio do corpo, né? Sim. Então eu não estou injetando nenhuma substância, nada que não seja o que o meu corpo já estaria produzindo. Sim. Aí acho que o pensamento leigo é isso, não pode fazer mal, né? Sim. O que foi de excesso o corpo eliminaria, absorveria, Sim, né? sim. Então seria isso de talvez o leigo pensar que não faz mal. Sim, exatamente. Não estaria. E aí eu acho que tem uma pressão também das redes sociais, com o corpo perfeito e tal. Você imagina um jovem de 20, 30 anos de idade, está na academia, não consegue o resultado que espera, aí vai, sei lá, entra em mídia social, sei lá, Instagram, qualquer tipo de mídia, aí tem aquele monte de gente com o corpo perfeito. Aquilo lá não é fisiológico. A gente tem que entender algumas coisas, a gente tem que respeitar o nosso corpo. Certo. E mesmo porque quando você tiver 60 anos de idade e você precisar, você não vai conseguir mais fazer uso do medicamento. Pelo excesso de uso. Pelo excesso que você usou. Então, quanto mais tempo a gente usa a testosterona e a quantidade, é mais difícil recuperar. Tem como recuperar? Tem, mas porque ele vai atrofiando. No corpo humano, tudo que a gente não usa vai atrofiando. Não seria diferente com os testículos, né? Sim, entendi. Só passar um recadinho aqui, para falar da minha profissão, para meus colegas advogados que nos assistem. Você que tem esse problema de comunicação com o seu cliente, que fica ligando, doutor, como está o andamento do meu processo? Todos os dias liga para saber. Existe a solução para o seu problema, que é um aplicativo simples, que notifica no celular do seu cliente o andamento do processo dele. E ele fica satisfeito de saber que o processo dele está caminhando. É o app do advogado. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online, e conheça essa plataforma. O senhor falou sobre o caso de pacientes que vão ao seu consultório porque já estão com casos, às vezes, de infertilidade, de o espermograma zerado. Em quanto tempo de uso? Se existe um diagnóstico já nesse sentido, uma pesquisa nesse sentido, de quanto tempo de uso de testosterona que causa já uma infertilidade no paciente? Isso é muito difícil da gente, né, explicar, até fazer uma suposição, porque depende de quanto que ele usou. Eu conheço pacientes aí que estão usando semanal, não é nem mensal o uso da testosterona, semanal. E quanto tempo ele usou isso? Normalmente a gente espera que em 8, 9 meses, 1 ano, a gente consiga recuperar essa função. Mas veja bem, um paciente que está usando isso há 5 anos, 8 anos, ele, como eu disse, o testículo vai atrofiando, chega um ponto que ele não consegue mais fabricar. Certo. A testosterona e o espermatozoide. Então, por média de uns 10 anos, o paciente já chega até menos. Até menos. Até menos. E até perigoso até falar isso, dependendo do tempo, porque senão o paciente, alguém está nos assistindo, não, eu posso usar mais um pouquinho, depois eu paro de usar e recupero. Não, às vezes, o paciente às vezes faz um ciclo, né, que o pessoal diz, de, sei lá, 6 meses, 3 meses, 1 ano, atrofia totalmente o testículo, não tem mais como voltar. Então, essa é a pergunta até principal que eu queria fazer aqui. Um paciente, nesse caso, é reversível? Um paciente tem situações reversíveis e tem situações que não são reversíveis para a publicação? Sim, então, quanto mais tempo e quanto maior quantidade, vai ficando mais difícil a reversão. E isso é causado pela atrofiação do testículo? Isso, exatamente. E também, mas tem como reverter, né? Na maioria dos casos tem como reverter, porque às vezes esse paciente, ele
ele não faz uso cronicamente, né? Ele faz uso não sei se eu acho difícil eu falar essa palavra, né? Recreativo. Porque não existe um uso recreativo, né? Mas enfim, a gente consegue alguns medicamentos estimular o eixo desde lá de cima, nesse eixo que eu te falei, hipotálamo, hipófise, testicular, para a gente que aumente a produção de testosterona. E olha que interessante, às vezes tem pacientes, né, jovens que querem ter filhos, que têm sintomas mais baixos de testosterona. E aí? Certo. Nesse caso, a gente tem que estimular o eixo lá em cima. Com a testosterona. Não, com outro medicamento. Entendi. Porque se eu usar a testosterona, ele vai ficar infértil. Então eu estimulo ele lá em Porque se cima. você usar, ele vai ter que parar, o organismo vai entender que não tem que produzir. Tem que produzir. Ele é jovem, ele tem baixa testosterona, está tendo sintomas, quer ter filhos. Tem como aumentar a testosterona? Tem, de forma natural, inclusive. Certo. Uma noite boa de sono. Eu acho até complicado falar isso, porque quem tem uma noite tranquila depois dos, né? É complicado. Você tem filhos? Tem. Tem. Qual a idade? Tem 8 e 9 anos. Pois é, eu tenho um de 2 anos e outro de 2 meses. Essa fase aí, essa fase aí não vou nem comentar. A gente para de dormir, né? Então você o sono é importante. Olha só que interessante. Baixo peso. Porque a gordura pode aromatizar, transformar a testosterona em estrógeno. Entendeu? Então, baixo peso aumenta a testosterona e exercício físico. Certo. A gente pode até dobrar o número dobrar o exame de laboratório de testosterona só com essas três orientações. Baixo peso, uma boa noite de sono e Exercício físico. Certo. E alimentação, obviamente, obviamente. entra. Mas já trabalhando esses três, o baixo peso já está envolvido aí também na alimentação. É incrível porque você consegue aumentar bastante a testosterona de forma natural. Mesmo assim não conseguir aumentar, existem medicamentos sem ser a testosterona que a gente pode usar em pacientes para tentar estimular o eixo para fabricar testosterona. Ele não vai agir no testículo, ele vai aumentar o estímulo com outros hormônios do testículo. Certo. Então ele vai, vamos lá testículo, vamos funcionar, vamos fabricar testosterona. Isso é uma aplicação de outros hormônios, então. A exemplo? Clomifeno, por exemplo. Entendi. Como é que é essa aplicação da testosterona? Como é que é essa testosterona fora do organismo que a gente injeta ela no organismo? Hoje a gente usa dois tipos de vias de administração de testosterona. A gente dificilmente usa via oral, porque ele tem uma passagem hepática que pode causar alguma lesão hepática. Certo. Então a gente usa a forma de gel, mas assim, pelas últimas pesquisas, nem 10% dos médicos passam a forma de gel, porque gel é um pouco complicado. Você tem que passar o gel de manhã, todos os dias. E olha só que interessante, você vai namorar com a esposa, ou senão você vai pegar a criança no colo, você pode passar essa testosterona. Certo. Então, e esse uso diário também, o pessoal não gosta, não acha muito interessante. Normalmente a gente faz da forma injetável, intramuscular. Que o que a gente mais usa hoje é um destilato de testosterona, que a gente faz de 3 em 3 meses. Mas pode ser menos ou até mais. Por que isso? Porque tem que fazer o controle. Faz a aplicação e vê como é que é o pico. Você vai fazendo o controle, exatamente. Por isso que esse paciente que faz uso de testosterona, ele vai no meu consultório depois de um mês e depois de 3 meses. Porque eu tenho que avaliar desde o exame de PSA, que é da próstata, desde exames de testosterona para não estar acima do normal, e até o hematócrito, né, para a gente evitar que a policitemia, que é onde a gente, de uma maneira simplista, o sangue fica mais grosso e aí pode levar a AVC e infarto. Certo. Doutor, o nosso tempo está avançando, mas eu tenho uma curiosidade sobre a sua formação aqui. Andrologia plástica peniana. A gente está falando da urologia, da parte, não sei se você vai me corrigir, né? Eu não conheço bem os termos, mas fisiológica ali da urologia. Agora a gente está falando da parte estética, é isso? Isso, da parte estética. Isso. O que a gente conversou agora é sobre andrologia. forma? O que a gente conversou agora foi por andrologia. Andrologia. O que a gente fala aí sobre estética masculina, né? Que a gente fala sobre bioplastia peniana ou preenchimento peniano, nada mais é do que aumento engrossamento do pênis. Certo. Que a gente hoje tem técnicas, que a gente pode usar técnicas, né? Que a gente usa hoje de uma maneira ambulatorial, até no consultório, que a gente pode
aumentar aumentar, né? O engrossamento, engrossar o pênis. Não tem relação nenhuma com a testosterona. Não tem Zero, relação nada nenhuma. nenhuma. E esse engrossamento é feito com que tipo de aplicação? A minha consulta começa assim, ó. Eu explico que eu sou urologista, especialista em cirurgia reconstrutora, que eu opero bastante essa região genital masculina. E a cirurgia de aumento peniano, ou seja, vamos aumentar o pênis, é realizada hoje, na minha opinião, para pacientes que estejam doentes. Ou seja, o paciente teve um tumor de pênis, teve que amputar o pênis. Perfeito. Paciente que teve um trauma, teve que amputar o pênis. Paciente que tem um pênis embutido, que é aquele paciente que o paciente está um pouquinho mais gordo, o paciente está um pouquinho mais gordinho e esse pênis fica para dentro da gordura. Certo. Micropênis, né? Então isso são cirurgia. É natural. Isso é cirurgia para aumento peniano. O que eu faço, esse preenchimento, essa bioplastia peniana, que é com ácido hialurônico, que é o que a gente pode usar, a gente não pode usar PMMA, pelo amor de Deus. Então, e façam também com esse tem que fazer com o profissional gabaritado mesmo, certo. Porque ali é cheio de inervação, tem que saber o local direitinho de colocar. Esse a gente faz para o paciente que quer melhorar a sua performance. Entendi. Entendeu? Então esse é um procedimento muito mais simples. Insatisfeito ali, ele Sim, procura ele nesse sentido. desse sentido. Ele está insatisfeito e isso é para dar um up. Veja bem, diferente da cirurgia de aumento peniano. Mas, por exemplo, alguns pacientes fizeram com não médicos ou médicos que não sabem fazer o procedimento. Aí vai lá no consultório para a gente tentar resolver. Isso é bem complicado, certo. Porque isso vai se tornar bem mais caro. E bem mais complicado de resolver. Por exemplo, vou operar um paciente agora, próximo mês, que foi feito esse preenchimento com PMMA. E agora não tem outro jeito, não tem como tirar aquilo de uma maneira simples. Eu vou ter que fazer uma cirurgia. Para tirar esses blocos, né? Esses blocos de PMMA. E ele cria um concreto. Não, ele fica imagina umas bolinhas de silicone. Certo. Mas o grande problema do PMMA é que ele faz ele adere bactérias. E aí essa infecção é muito grave. Entendi. E aí o pênis fica fica totalmente disfórmico, assim. Então, ele foi com um intuito e saiu com outro completamente diferente. E aí o que eu faço? Eu falei, olha, nós vamos ter que tirar. Aí tem que uma cirurgia grande, tem que desenvolver o pênis, tirar todo esse PMMA. O ácido hialurônico, muito diferente do PMMA, ele absorve. É uma coisa também que tem que explicar direitinho, porque o paciente acha que absorve. Então, de repente, depois de algum tempo, ele tem que fazer uma nova aplicação. Exatamente. Isso num certo... É similar o Botox? Exatamente. Então, ele vai ficar no corpo um ano e meio, por aí. Certo. O ácido, fazendo esse efeito de preenchimento. E ele é biodisponível, está no nosso corpo, né? Diferente do PMMA. Então, você tem nas articulações, na pele, você tem ácido hialurônico. Entendi. Então, é um procedimento muito mais seguro. Está isento de complicações? Obviamente que não. A gente costuma dizer que isso é um procedimento, né? Posso dizer até ambulatorial, mais cirúrgico. Certo. Então, a gente tem que saber direitinho quanto colocar, onde colocar. Isso é extremamente importante. Como professor universitário, o senhor também dá aula sobre a andrologia plástica ou só sobre urologia? Eu dou urologia geral. Eu estava até conversando com você. Eu faço uma urologia mais tranquila na segunda e na terça, né? Com esses procedimentos de andrologia e bioplastia peniana. Mas a partir de quarta, aí a urologia... É o problema. É a urologia raiz, né? Aí é só bomba. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Mas antes de a gente encerrar, deixa aqui, para quem está nos assistindo, o meio de contato. Rede social, para as pessoas te procurarem, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho e até tirar dúvidas sobre o bate-papo que a gente teve aqui, que tem muita dúvida ainda para a gente bater papo, tem muito conteúdo, só que o nosso tempo é muito curto. Sim, né? sim. Mas aí você pode falar para essa câmera de cá, o contato, a rede social, à vontade. E deixa um recado também. Ah, sim. Olha, eu vou te falar, foi muito bacana conversar com você. Fluiu muito bem, nem vi, já foi 30 minutos aí? Eu acho que foi mais de 40. Mas foi muito bacana, tá de parabéns pelo podcast. Viu? Obrigado. Bom, as redes sociais tem a Dr. Rodrigo Trivelato, né? O Instagram. Tem um site também, drrodrigotrivilato.com.br. Nós atendemos lá no Hospital do Rim. Atendemos na segunda e na terça no hospital, na Master de Cirurgia Plástica.
E o contato, vocês podem entrar em contato com o 98286-6568. Também temos outro contato 983335305 e estamos sempre à disposição aí de vocês. Pode acessar as redes, mandar recado pelo Instagram, a gente está tentando o máximo responder, às vezes é muita gente, né? A gente sempre está parando um pouquinho ali do dia ali e a gente começa a responder o pessoal. Mas aí a dica que fica hoje, eu acho que é um assunto muito, como no início a gente comentou, né? Um assunto muito delicado. Eu acho que a principal atenção e dica sugestão procure sempre um médico de confiança, um urologista, um ginecologista, um endócrino, para te auxiliar, te orientar, porque às vezes a gente está procurando performance, a gente está procurando melhorar nossa qualidade de vida, e se a gente procurar o profissional errado, a gente vai piorar essa situação. Então a dica é essa, procure um profissional aí capacitado para ajudar vocês. Certinho, excelente dica, doutor. E novamente, muito obrigado. Joia. Obrigado pela disponibilidade de tempo com toda essa agenda que o senhor tem aí de vir aqui. Foi ótimo. Contribuir um pouquinho com essas informações que são tão importantes. Foi ótimo. Você que nos assiste, muito obrigado pela audiência de sempre. Convidá-los a seguir as nossas redes sociais também, Boletim Goiás em todas as redes sociais. A rede social da nossa parceira aqui, @TC Multimídia, do nosso produtor Lucimar Faria. Lucimar, um abraço, meu amigo. Produzindo aqui já há algum tempo. E para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. O maior erro de uma pessoa é sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem. Arthur Schopenhauer. Uma boa noite e até mais.